Queremos neste momento falar sobre a salvação. Por que falar sobre a salvação? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, foi feito perfeito, sem pecado, sem transgressão alguma na sua vida. Era puro, um homem e uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus, mas pela fraqueza que trouxe o homem a cair em transgressão, pela tentação do inimigo de nossas almas, ali naquela serpente. Então nós trouxemos a nós aquilo que desagradaria a Deus, a desobediência da ordem de Deus, porque ordem de Deus, ela é realmente uma lei. Se Ele falou, nós devemos cumprir com amor, com gratidão. E nós sabemos que a salvação somente depende de uma coisa: de sermos fiéis ao nosso Criador, ao nosso Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. A palavra de Deus nos deixa bem claro que a palavra da salvação, ela vem trazendo para nós uma coisa muito maravilhosa, que é a maravilhosa graça de Deus, é a misericórdia de Deus para nossas vidas. E nós estamos em tempo, enquanto nós tivermos vida sobre esta terra, nós estaremos realmente com a oportunidade em nossas mãos para podermos sermos resgatados novamente daquilo que nós perdemos lá na eternidade, lá atrás, lá no jardim do Éden. Nós perdemos a imortalidade. Então, a salvação, ela é realmente uma graça imerecedora, e nós precisamos reconhecer isso, porque sem essa misericórdia nós não tenhamos realmente a felicidade de podermos nos reconciliar com Deus. Então, em Tito 2:11, a palavra diz que agora, através da graça, Deus trouxe a oportunidade, está aqui em Tito 2:11, a oportunidade de salvação para aquele que nele crer, para aquele que achegar-se a Ele. Então a palavra de Deus diz aqui que temos esta necessidade de salvação. Romanos capítulo 3, 23, a palavra nos diz que ver pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E isso que todos pecaram. Então, por isso
todos pecaram. E se todos pecaram, estamos destituídos, separados de Deus. Amigo, irmãos, você que ainda não é servo de Deus, cuidado com a sua alma. A sua alma é preciosa, Deus te ama, Deus quer a sua salvação, Ele não quer a sua perdição. Quem quer a sua perdição é o inimigo de nossas almas, é Satanás. É ele que derrubou Adão e Eva, fez com que os quais pecassem e que esse pecado seria espalhado por todas as suas gerações e veio até nós. Por isso veio o sofrimento, a angústia, o trabalho, o cansaço, a morte e tudo mais que é ruim por causa do pecado. Mas, meu querido, a palavra de Deus é muito maravilhosa. Aqui nós vemos que qual foi a razão que Deus ofereceu salvação ao homem. Qual foi a razão? Houve uma razão. A razão é essa, porque o homem caiu. O homem está longe de Deus. E Deus interessa por você, interessa por mim. Ele quer que você, eu, chegue a Ele, e Ele chegará a vós. Olha, Romanos 6, 23, a palavra nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Olha, se você continuar no pecado, você vai morrer, não só fisicamente, mas também passar pela segunda morte, que é a morte espiritual, a morte da alma. Que a palavra de Deus nos deixa bem claro que após o juízo final, que Deus jogar o inferno com todos que nele há, no lago de fogo, aí é a segunda morte. E a palavra diz que os ímpios, os desobedientes, já não existirão mais. Cuidado! Isso eu falo porque não quero que isso aconteça comigo, com você, que possamos possuir juntos, alegremente, a salvação que Deus nos oferece. E a palavra de Deus deixa bem claro que esta oportunidade, ela não pode ser resolvida depois da morte, mas sim antes da morte física. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus nos diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então não tem como um homem ter um recurso para ser salvo após a morte, a livrar da segunda morte, através de intercessão de amigos, de irmãos, não, de líderes evangélicos, de parentes, porque a palavra de Deus nos diz que nós daremos conta de si mesmo a Deus. Está em Romanos capítulo 14, versículo 12, a palavra diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não posso dar conta da sua alma, da sua vida, dar conta dos seus procedimentos aqui na terra. Nem você também dar conta de mim.
Então precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, que é tão fácil. É somente decidir, é somente ter uma coisa preciosa chamada decisão. Decidir a servir ao Senhor Jesus, a aceitar o Salvador, o Messias, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, sangue inocente, para pagar a nossa dívida, para aqueles, a saber, para aqueles que nele crer e o aceitar como seu único e suficiente Salvador de sua alma. Meu amigo, em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, antes de eu dizer isto, eu quero ainda dizer uma coisa, que o salário do pecado é a morte, que está lá em Romanos 6, 23. Então, se você continuar no pecado, é morte, e não só física, mas também espiritual. Então, cuidado, mas você tem um escape. Você tem um escape porque a palavra de Deus diz, seguindo o versículo aqui do 6, 23 de Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem um escape. João 3,16, a palavra de Deus deixa bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí, meu querido, minha querida. Se você quer realmente agradar a Deus, se você quer realmente livrar da segunda morte, da condenação eterna, você vai, de fato, receber Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus é tão clara que fala que Deus providenciou um meio para nós sermos salvos. Ele não deixou o homem sem oportunidade. Aqui em Ezequiel, quando aqui eu disse Ezequiel 18 e versículo 23, a palavra de Deus diz assim, dizendo, desejaria eu que de qualquer maneira a morte do ímpio? Não. De maneira, aqui diz a palavra, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Não. Diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Converta dos seus caminhos e viva. Qual caminho? Caminho do pecado, porque o caminho do homem é caminho do pecado, mas o caminho de Deus é caminho de vida, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, ou seja, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a palavra. Olha o que a palavra diz, Ezequiel 33:11, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, não tenho prazer na morte do ímpio. Não, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Nós temos aqui, para provar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, a palavra vem falando aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15,
trazendo para o homem uma oportunidade, uma promessa maravilhosa. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que quer dizer isso? É que aqui está falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, falando na língua hebraica, é Yeshua, o nosso Salvador. Ele nasceria, dizia aqui o versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, que ele ia nascer uma criança, e essa criança seria chamada Jesus, que na língua hebraica é Yeshua, e ia trazer agora inimizade entre esta semente, que é o Salvador, e a mulher, e essa outra semente da mulher, que é Satanás. Esta lhe esmagará, lhe ferirá a sua cabeça, e ele lhe ferirá o seu calcanhar. Então isso aconteceu. Jesus foi massacrado, Jesus foi zombado, criticado, foi chicoteado, morto numa cruz. Mas só que aquele sacrifício, aquele sofrimento, não sabia Satanás. Até mesmo podia saber que com aquele sacrifício, com aquele sofrimento do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, estava fazendo com que Satanás estava sendo destruído, massacrada a sua cabeça, estava esmagando a sua cabeça, porque com aquele sacrifício, todos que o aceitassem, aquele sacrifício do Senhor Jesus, estaria agora livre da condenação eterna, a qual Satanás não quer e nem queria que isso acontecesse. Meu amigo, aqui nós vemos, em terceiro lugar, que Deus concede ao homem. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, o homem não é que ele concede, o homem precisa buscar a Deus e preparar a sua vida espiritual enquanto a porta da graça está aberta. Aproveite, meu amigo. Você está com vida, você está com a oportunidade nas suas mãos. Basta você decidir recebê-lo, o Filho de Deus, como seu único mediador, salvador, libertador e doador de uma vida permanente. É só Ele, é só o Senhor Jesus, o Yeshua em hebraico, é o Deus Salvador, é o Salvador da humanidade. A palavra de Deus nos tem dito aqui que aproveitar essa oportunidade enquanto a porta está aberta, enquanto você está com vida, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja. Isaías 55, versículo 6, a palavra diz: o profeta de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
É o que você e eu precisamos fazer. É buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto possamos encontrá-lo, porque após a morte, após a ressurreição do justo, não haverá para você oportunidade de reconciliar com Deus. Você passará pela tribulação. Cuidado, meu amigo. E essa tribulação, ela é terrível. Eu não quero que você, nem eu, passe por essa tribulação, porque não será fácil passar por essa grande tribulação. É perigosíssimo você não passar para a vida eterna através da negação do profeta falso, que é o anticristo. Cuidado, aproveite esta oportunidade, porque você está perto de Deus. Deus está perto de você, falta você aproximar-se mais dele. Aceitando como seu único e suficiente Salvador, você terá a oportunidade de poder ser realmente salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. O homem precisa estar buscando a Deus. O homem precisa se preparar espiritualmente. Após a morte, meu amigo, não haverá mais oportunidade. Após a morte, não haverá oportunidade para o homem se preparar espiritualmente. Não tem como. Não tem como. 9:27 já foi dito. Já falei aqui o versículo, diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo, já segue o juízo. Você já está destinado após a morte. Para onde você deve ir? Para a salvação ou para a perdição? Você escolhe. Agora é tempo, agora é oportuno para você. Aceite Jesus, faça essa decisão e você ficará tranquilo quando chegar o momento de você passar para a eternidade, ou seja, morrer esse corpo físico, chegar na hora da sua morte, você terá a felicidade de morrer tranquilo, que está seguro nas mãos do nosso Salvador. Cada um será responsável, pelos seus próprios atos. Romanos 14:12, a palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 14, versículo 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O homem não terá desculpa do seu pecado, ainda tem mais essa. Você vai querer desculpar naquele dia que você estará ali na presença de Deus para o juízo final? Que desculpa você vai ter se você já ouviu a mensagem da palavra de Deus aqui em vida? E você rejeitou, você não aceitou o presente de Deus, a misericórdia de Deus, e agora você vai interceder por essa misericórdia? Não, já está destinado. Após a morte, segue-se o juízo. Então, eu dou conta de mim, eu dou conta de você, e não dou conta de você não, e nem você de mim. Vamos ser fiéis,
vamos aceitar Jesus enquanto é tempo. O homem não terá desculpa do seu pecado. Veja só, João capítulo 15, versículo 22. O próprio Senhor Jesus, o Yeshua, no hebraico, ele disse: se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Não! Se Cristo não tivesse falado, se Cristo não tivesse vindo, morrido na cruz, para cumprir a lei que homem algum foi capaz de cumpri-la, para dar a oportunidade do homem se salvar, somente com a sua decisão de aceitá-lo como Salvador, e você não aceitou, então você não terá oportunidade mais. Você não terá desculpa do seu pecado. Cuidado, é sério, e é muito fácil de você livrar dessa condenação eterna terrível que é a segunda morte. A palavra de Deus diz que no juízo final, está lá em Mateus capítulo 25, versículo 34 e 41, a palavra de Deus diz que o Senhor colocará uns à direita e outros à esquerda. Aqueles que estiverem, diz aqui, no juízo final, nós iremos ouvir o nosso destino final. Nós vamos no juízo final ouvir o nosso destino para nossas almas, o destino final. Não vai ter mais destino nenhum, é o único e último sinal, ou seja, final. Os da direita, olha o que eles vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, herdar a coroa que está preparado desde a fundação do mundo. Porque Deus onisciente sabia que lá na frente você iria existir e que você estaria recebendo de todo o seu coração a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, amigo, você pode pensar, mas por que será que agora tem essa palavra tão dura? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que ele fala isso? É por causa também que você não ouviu a palavra de Jesus, não deu crédito à palavra de Jesus. Você não tem desculpa. Ele mandou amar o próximo como a ti mesmo. E você, quantas as vezes negou o pão, negou a água, um alimento, uma vestimenta, deixou de visitá-lo quando o seu próximo estava doente? Então Jesus falou essa palavra, porque disse: mas eles perguntarão naquele dia: mas Senhor, quando que te vimos assim, doente, com fome, nu? Como? Nós não te vimos assim. Mas ele responderá: o que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Que pequeninos é este? Às vezes no meio dos salmos tem homens formados, juízes, advogados, doutores, médicos,
homens capazes materialmente falando, formados, mas são pessoas humildes, pessoas que reconheceu que a sabedoria humana, ela é esterco, como o apóstolo Paulo falou. Ela serve apenas de esterco para nós servirmos a Deus e também o nosso próximo. E aos que estiverem ao lado esquerdo de Jesus, vai ouvir estas palavras. Aqueles que não deram ouvidos ao Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E vai acontecer a mesma coisa, as mesmas perguntas. Por que Deus falou isso? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive nu, não me deste de vestir. Eu tive doente, tu não foste me visitar. Mas eles perguntarão novamente: mas nós nunca vimos tu, Senhor, assim nesta condição? Mas o que fizeste aqueles pequeninos, os meus pequeninos, a mim me fizeste. Então cuidado, o amor é o vínculo da salvação, ele faz parte da salvação da sua alma. Prepara-te, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas somente uma coisa: Deus deixou um escape para cada um de nós. Ele não deixou nós sem oportunidade. Ele disse, 3,16 de João, mais uma vez: Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? O mundo humano. Não o mundo terra, não. Planetas, não. É o mundo humano. Amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja um desses que esteja salvo na pessoa bendita de Jesus, que esteja com as suas vestiduras lavadas e remidas no precioso e inocente sangue de Jesus, e você estará purificado e estará do lado direito de Jesus, aonde você ouvirá: vinde bendito de meu Pai, herdar a coroa que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe e que você seja um que dê crédito a isso que você acabou de ouvir e seja uma pessoa salva, porque estou falando isso para você, meu amigo, minha amiga, porque eu quero que isso aconteça na sua vida, a salvação da sua alma, porque eu amo a vocês. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.